Olá, estamos de volta ao vivo, agora com a presença do Onésimo Bispo de Rio do Sul, que nos dá a alegria da sua presença. Sempre é um prazer receber uma figura que a gente gosta bastante. Esteve de aniversário? Foi na semana passada, do Onésimo? Ou na retrasada já? O tempo passa muito rápido, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Chico. Foi dia 16, o meu aniversário, e hoje eu estou de aniversário. 3 anos de bispo. 3 anos de bispo? 3 anos. No dia de hoje aconteceu em Criciúma a minha ordenação episcopal. E no dia 15 de março eu assumi aqui. 15 de março. Então agora, dia 15 de março, 3 anos em Rio do Sul. Em Rio do Sul. Muito bem. O que o senhor aprendeu com a gente aqui do Alto Vale, hein? O que deu de bom aí? Porque a gente sempre aprende. Vamos, já a gente vai no foco da entrevista dele, mas é bom fazer essa pergunta, porque Criciúma é uma realidade, são várias realidades, às vezes, dentro de um próprio estado e muitas realidades dentro de um próprio país. O Brasil é gigantesco, uma coisa fantástica. Mas o que ele chamou a atenção no Alto Vale? O Alto Vale tem uma identidade própria, que é a do trabalho, do serviço, da responsabilidade. Aprendi aqui, a palavra mais forte, Chico, que eu aprendi aqui, é a solidariedade. Sério? A solidariedade. Olha que coisa Como esta palavra ela é forte e ela une, vamos dizer assim, os corações diante de tantos desafios que o Alto Vale enfrenta, seja com as enchentes. O nosso povo tem um coração solidário e isso me impressiona aqui. Os gestos de solidariedade, haja vista o que na entrevista anterior do AMA e de tantos abrigos que temos aqui na nossa realidade, do Lar da Menina, a solidariedade da PAI, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, são gestos assim que impressionam. Exato. E que está no coração das pessoas, como um grito de superação, né, de amor pela vida, e isso sempre tem me tocado o coração. É interessante eu chamar a atenção para isso, porque muitas vezes quem está não se dá conta, quem vive não se dá conta. E agora estou falando alguns exemplos de instituições que prestam serviço de auxiliar o ser humano, que a gente vê quantas que nós temos aqui no Alto Vale, quantas são as instituições, associações. Sim, Samária também. Samária também, que prestam serviço, e na verdade todas elas vivas. Sim. Vivas, ou seja, têm vida própria, fazem o seu serviço e são fortes, firmes, instituições já muito bem sedimentadas dentro da sociedade. Que interessante. Obrigado por o senhor ter me chamado a atenção. A gente está aqui o dia todo, a gente não se dá conta disso, né? Parabéns, Alto Vale. Aí, ó, coisa legal, positiva, né? Que a gente não vê no nosso dia a dia. Meu querido, né? Nós já estamos na Quaresma. Acho que a gente vai deixar a Quaresma um pouco mais para o final, mas vamos com a campanha da fraternidade. Esse ano é a CNBB, não é isso, né? Ela sempre procura um tema atual, vibrante, forte, para ser discutido dentro das comunidades católicas em todo o Brasil. E este ano é a violência. Bem, até a igreja já viu que a violência está se passando e passou já do limite, é isso? O tema da campanha da fraternidade é fraternidade e superação da violência. O lema, então, que é um texto bíblico, vós sois todos irmãos. Chico, a cada ano, a Igreja do Brasil, ela já iniciou desde o tempo de Dom Helder Câmara, que foi o idealizador praticamente da campanha da fraternidade. Então, esse tema ele vem justamente para nos ajudar nesse período, vamos dizer, da Quaresma, que são 40 dias, para a gente refletir, rezar e, sobretudo, criar dentro do coração uma outra cultura, né? E nesse ano uma cultura da paz. Exato. Né? Frente à violência. Ontem eu escutava e acompanhava um programa que foi realizado aqui na BA, né, sobre o tema da violência na internet. Algo preocupante, né, que se promove e a gente vê o quanto que a intolerância, a violência nos comentários, a violência o ódio que é propagado, por exemplo, diante daquele que pensa diferente de mim, que discorda, seja por uma ideologia, seja por um partido político, ou seja por uma posição que a pessoa possa ter. A pessoa é violentada moralmente, ela é agredida porque ela tem esses posicionamentos. As pessoas não conseguem hoje, Chico, distinguir,
por exemplo, entre divergir de pensamentos, ideias, e aquilo que é o campo moral da rejeição, que daí parte para a agressão, a outra pessoa vira alvo. Então, o conviver com pensamentos diferentes nos ajuda a crescer. Eu vou lhe dizer um negócio, tem um jargão dentro do mundo policial, quando há uma ocorrência policial que vai tratar de briga, sabe como é que é tratado o nome? Sim. Desinteligência. Olha que palavra fantástica. Gente, a ocorrência policial, quando trata de briga, se chama desinteligência. O que é uma desinteligência? É o contrário de inteligência, de entendimento, de conhecimento. Desinteligência é a falta de argumentos, é falta de tudo, se deixa a inteligência de lado, o bom senso, e parte para a ignorância. E eu vejo, nessa questão da internet, essa violência toda como também uma desinteligência. É a falta do conhecimento, de argumentação para poder tratar com o outro, e também a falta de entendimento é diferente, é um outro pensamento, não é igual ao meu. Então vamos discutir em alto nível essa diferença, né? Então acho que falta muita inteligência para as pessoas entenderem o diferente, mas infelizmente acontece. E nós sentimos assim, Chico, frente a esse, vamos dizer assim, essa indústria da violência, que hoje virou indústria, infelizmente, né? Dessa guerra que nós estamos enfrentando, que às vezes nós ficamos pasmados com o que acontece lá na Líbia, com o que acontece lá fora do nosso país, e a gente não se dá conta do quantas pessoas que são violentadas, mortas diariamente, seja pelo trânsito, né, que é um outro campo de violência, seja pela criminalidade, aquilo que é no campo de roubo, tráfico, droga, a pobreza, a miséria, aquilo que existe, a violência em todos os âmbitos, seja no âmbito, por exemplo, também familiar. Sim. Né? Dentro da família, a violência que às vezes ela é amordaçada, ela é silenciada. Em todos os âmbitos nós vemos campos, vamos dizer assim, gravíssimos, seja contra a natureza, enfim. O documento, o texto base que trabalha o tema, ele reflete então sobre as diversas áreas da violência, das quais são as faces que, vamos dizer assim, somos chamados para promover. Através de quê? Daquilo que você dizia. A inteligência supõe o quê? Educação. Educação. Formação. Exatamente. Vou dar um exemplo, uma coisa interessante, é de como a violência às vezes está presente e a pessoa não se dá conta que é violenta. Sim. Vamos lá. A pessoa, houve uma notícia de uma morte lá no Rio de Janeiro, o senhor falou de mortes no Brasil, nós temos aí, são 60 mil mortes violentas no Brasil por ano, é uma guerra. É mais do que uma guerra. Não há guerra hoje no planeta que tenha um número de mortes tão alto quanto no Brasil na violência urbana e violência em qualquer situação, rural também. Mas vamos lá, daí o cara dá uma notícia de um tiroteio lá no Rio de Janeiro, meu Deus, esses caras do Rio de Janeiro, olha, tudo bandido, tudo violento, eu não acredito nisso. Eita, mundão velho. Daí ele pega o cachorro lá que criou na casa dele, 5 cachorrinhos, a cachorra, pega os filhotinhos, leva lá no cantão lá e abandona os cachorrinhos e não se acha violento, né? Ele vai lá e maltrata os animais e não, eu não sou violento. Eu não faço isso. O outro é violento, eu não sou violento. Ele fala da violência lá no Rio de Janeiro, mas se alguém der uma cortadinha dele no trânsito ou passar na frente, se tiver uma arma, ele dá um tiro. Ele não é violento, mas trata a esposa trata o marido, ou os pais tratam os filhos, ou os filhos tratam os pais, ou pais e filhos tratam os avós, né? Batendo, não cuidando, largando, e aí não são violentos. Como não são violentos, bispo? São violentos. Isso é violência. A violência não é só o tiro, né? Não é só o tráfico de drogas. A violência é tudo isso quando você não reconhece no outro. Quem? Quem a gente deve reconhecer no outro, meu querido? Um irmão, filho de Deus, não é isso? Esta é a superação que o próprio Papa Francisco, ele apresenta. Quando nós nos reconhecemos filhos de Deus, o ser irmão não é uma condição, é uma obrigação. Nós somos irmãos. Não temos como negar, porque se dizemos que Deus é Pai, devemos nos tratar como irmãos. E nessa fraternidade universal, Chico, tu falavas e ainda há pouco, e eu recordava
um outro âmbito da violência. A violência, às vezes, ela tem uma conotação discriminatória. Ela tem um direcionamento, como se fosse de uma vertente pobre, miserável. E só dali. E não é. E não é. Não é. Nós bem sabemos, por exemplo, da violência que nós assistimos diariamente diante dos escândalos de corrupção, de lava-jato, Exatamente que são isso. promovidos, que promovem a violência num âmbito que leva a comprometer todos os programas sociais de educação, de formação, de assistência, do qual nós estamos pagando um alto preço. E se nós retirarmos aquilo que é um direito de todo cidadão, de ter educação, saúde, segurança, esses direitos que são fundamentais, eu digo, Chico, isso é fundamental para que a gente possa garantir o quê? Uma cultura de formação, de promoção para a paz, onde se investe né, realmente, grandemente na educação, na cultura, na saúde, Concordo. na segurança das pessoas. Concordo. Esse povo não tem como ter outros caminhos para escolher um caminho, por exemplo, de promover a paz, de viver em paz. Eu hoje de manhã ouvi um comentário do Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, em que ele falava dessa questão toda, de que muitas vezes se diz de que a violência está lá na comunidade pobre, como se fosse uma característica do ser pobre ser violento, de ser pobre, de viver na marginalidade. E ele comentava de que isso é um absurdo, porque a violência também está em outras camadas sociais, em vários níveis da sociedade, em todos os níveis da sociedade. Mas ele dizia de que, né, tanto lá no pobre, na família rica, seja o que for, a violência também é uma questão de caráter, de escolha e de educação familiar. Né? É o pai e a mãe também sabendo da sua responsabilidade quando passa princípios aos seus filhos, independente do valor da conta do banco, né? De quanto ele tem no banco. Mas em casa que se começa a coisa toda. Né? Papai e mamãe cuidando desses filhos. Ou papai, mamãe, hoje está tudo muito diferente, sim, mas diferente. O que importa é que com que essas noções de solidariedade, humanidade, de reconhecer no outro, começa em casa. Não é isso, padre? Sim, a família, hoje, se nós olharmos, é o espaço que está sendo mais, vamos dizer assim, atacado. Né, pela condição econômica que hoje nós vemos também, a qual nós podemos dizer assim, quase que estamos vivendo num regime de escravidão, diante das necessidades, diante daquilo que a gente tem que dar conta dos honorários e daquilo que seria a formação, a presença, a educação, aquilo que seja do pai, de uma mãe, do acompanhante, enfim, do responsável, que esteja junto a esse filho, a essa criança, a esse jovem, a esse adolescente. Então, de criar realmente condições para que ele possa se formar e ter dentro do seu coração uma boa cultura, uma boa formação e, enfim, tenha condições dignas de vida. Então, isso me preocupa. Me preocupa também, Chico, porque às vezes a palavra bandido, ela também tem um direcionamento. Né? Um direcionamento de classe, um direcionamento social. Como se o bandido, às vezes, hoje ele veste gravata, ele veste batina, ele põe crucifixo igual eu. O bandido hoje, às vezes, depende muito nós temos que olhar muito, que nós temos, atinge todas as camadas sociais, atinge todos os postos, atinge todos os lugares, quando a pessoa ela não é honesta, ela não é justa, ela não sabe lidar com aquilo que é, vamos dizer assim, algo que pertence ao bem comum, que não administra em vista do bem comum. O senhor falou fantástico. O bandido usa gravata, usa crucifixo, fala em nome de Deus, mas é bandido. Quando é verdade. Ele é um corrupto, quando ele é injusto, quando ele promove a morte, quando ele, enfim, é uma pessoa que agride o bem comum, né? Quando ele vilipendia todos os direitos que são humanos, quando ele fere a ordem social, em todos os âmbitos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor tem fé ainda? Nessa fé em que o senhor tem fé na sua profissão religiosa, etc. Mas o senhor tem fé nesse país?
porque já passamos de um limite. Nós já passamos de vários limites, né? E o que a gente nota é de que essa sociedade... Eu vou lhe dizer o seguinte, uma coisa que é interessante. A sociedade pede socorro. Muitas vezes ela não está querendo ser... Quem deveria ouvir isso não está ouvindo. Mas a sociedade está pedindo socorro há muito tempo. Dá tempo de voltar ainda? Voltar para uma outra realidade dentro desse país, na sua opinião? Eu acredito, sobretudo, eu acredito na política como um lugar, vamos dizer assim, de administrar o bem comum em favor do povo e para o povo. Eu acredito na justiça, Chico, como um caminho para garantir realmente direitos, seguranças, deveres, responsabilidades. Eu acredito sim nos homens e mulheres de bem, naqueles que realmente estão apostando. E nós temos, Chico, né? Nós temos aí, ainda há pouco tu estava com uma entidade aqui, nós temos pessoas, instituições lutando, fazendo alguma coisa pelo bem das pessoas que nos são assistidas. Nós temos pessoas que acreditam e lutam e fazem a diferença, seja no pequeno espaço, como eu dizia ainda há pouco, naquilo que é o gesto nosso solidário, convicto, naquilo que nós podemos realmente fazer. Se teremos a oportunidade das eleições, não vamos ser corruptos no voto. Não vamos nos vender, porque... Não vamos vender o destino, triste. Porque nós já estamos pagando Exato. Um alto preço por isso. Deixa ele fazer uma pergunta, agora o tempo está acabando, a Carmen já está ali ouvindo, atenta. Deixa ele fazer uma pergunta. Algumas postagens do WhatsApp, Facebook, falavam sobre a quaresma e alguém postou, não sei se foi o Papa Francisco quem disse, se foi legal, se não foi também é legal, de que nessa quaresma a gente tem que fazer jejum da hipocrisia, jejum do egoísmo, jejum da falsidade, da corrupção. Eu acho que tem muita gente que acaba, eu não vou fazer a barba, não é meu caso, não vou fazer a barba, eu não vou beber bebida alcoólica, não vou fazer isso. Acho que está na hora de fazer um novo jejum dessas coisas negativas. Interessante essa postagem, você chegou a ver isso? Sim, inclusive estou acompanhando e é algo realmente muito positivo da parte do nosso Papa, porque ele pede o quê? Atitudes. Ele pede comportamentos da nossa parte, decisões, escolhas. E as nossas escolhas, elas podem dar um rumo melhor? Podem. Podem ter consequências melhores? Podem. E então depende de cada um de nós realmente fazer valer. Não é porque todo mundo, a gente pensa se todo mundo, ou porque a gente assiste, nós devemos olhar realmente aquilo que no nosso coração nós todos temos algo que é natural. Todos nascemos bons. Exato. Todos nascemos bons. Exato. E se nós olharmos na nossa fonte, na nossa raiz, Chico, nós temos bondade para mudar e transformar o mundo que aí está. Muito bem. Onésimo, muito obrigado. Parabéns pelos 3 anos como bispo de Sul. Obrigado, Chico, pela amizade. É um prazer muito grande tê-lo aqui sempre. Se me permitir, vou usá-lo mais vezes esse ano, fazendo mais convites. Obrigado, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Paz, né? A não violência é não se entregar a ela em todos os níveis. Não adianta reclamar que o outro é violento e você faz aquilo que a gente falou. Até mesmo furar uma fila, tomar uma vantagem, uma atitude como essa, é violência. É violência, gente. Pense nisso, né? O Brasil dá para mudar? Dá. Mas temos que tomar uma atitude individual. Não é, para depois ser coletiva. Ela começa com o indivíduo e vai para o coletivo. Essa é a diferença. E não começa lá de cima, gente. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, com música ao vivo e muito mais para você aqui no Todo Amanhã. Até lá.